Salve, salve, loucos do bando! Como vocês estão? Wesley aqui, pois é, depois de tanto tempo de volta aqui no Loucos do Bando, para falar um pouquinho de algumas notícias dessa semana do Coringão e levantar alguns pontos, contando com o comentário de vocês, para saber a opinião de vocês, porque são coisas, cara, que de verdade me incomodam muito e tenho certeza que incomodam muito de vocês. O primeiro caso que eu quero trazer aqui hoje é o caso do André Cury, empresário aí de Yuri Alberto e de outros jogadores, que deu uma entrevista para o Globo Esporte e falou o seguinte, que o Corinthians é um dos seus maiores credores, que ele se arrepende de ter emprestado dinheiro para o Corinthians e que levou para o Corinthians uma proposta de mais de 130 milhões da Inglaterra para o Yuri Alberto, e que o Corinthians, se tivesse aceitado essa proposta, pagava a dívida com ele e ainda ganhava um dinheiro. Falando ele, né, que o jogador veio de graça para o Corinthians, né? Então vamos lá. Algumas coisas nessa matéria me deixaram meio encafifados. É pública a dívida do Corinthians com esse empresário, com o André Cury. Ele, inclusive, deixa isso muito claro, né? Bem no estilo Will Dantas, lá, o empresário do Pedrinho, que não faz questão nenhuma de proteger o clube e solta na mídia mesmo a dívida, né? O fato que o Corinthians possui essa dívida. Mas o que me incomoda e o que está lá nessa matéria é o seguinte: a dívida do André Cury com o Corinthians é de 35 milhões de reais. Porém, ao mesmo tempo, o André Cury tem a receber do São Paulo mais de 45 milhões de reais e do Atlético Mineiro 50 milhões de reais. Ou seja, eu só vejo na mídia a notícia de que o Corinthians está devendo o André Cury, que o Corinthians não tem responsabilidade com os seus credores. E quando, na verdade, outros times do futebol brasileiro, que nem estão tão longe do Corinthians, né, não tem essa exposição, não tem a imagem da instituição atacada tão constantemente, né? Então eu queria perguntar a opinião de vocês, falar para vocês colocarem aqui nos comentários o que vocês acham disso. Vocês acham que realmente tudo o que acontece no Corinthians é maior e por isso a repercussão tem que ser maior? Ou se outros times têm como eu posso dizer, têm o benefício de não ser responsáveis financeiramente e não sofrer nenhum tipo de perseguição da mídia. E falando em dinheiro, muita gente fala, né, sobre o projeto do Corinthians eventualmente virar uma sociedade anônima de futebol, uma SAF. E esse tópico foi abordado mais uma vez, dessa vez na entrevista do Ronaldo pro Charla Podcast, onde o pessoal do Charla Podcast, de uma maneira bem irônica, fala assim: ah, e aí, compraria o Corinthians? E começa a dar uma risadinha ali, como se o Ronaldo fosse falar que não, o Corinthians tá todo fodido, o Corinthians não vale nada. E tomaram uma belíssima resposta do Ronaldo, que falou que o Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro e que se o Corinthians virar SAF, ele é o primeiro a ir pro mercado arrumar investidor e formalizar uma proposta para a compra do Corinthians, né? Claro que isso tem muitos aspectos, né? A gente sabe que o Ronaldo, que é o meu maior ídolo no futebol, hoje é um homem de negócios, e o negócio dele é dinheiro, né? Então o Ronaldo já teve o Valladolid, foi presidente do Cruzeiro, e ele não é o tipo de, como eu posso dizer, o tipo de pessoa que faria um aporte financeiro para mudar o patamar do clube. Ele tá lá no clube, como ele esteve no Cruzeiro, como esteve no Valladolid, para viver a realidade do clube naquele momento, buscando uma reestruturação, mas em longuíssimo prazo, né? Então não é um salvador, não é um messias que viria e colocaria dinheiro e se esforçaria para fazer o Corinthians ficar bem mais forte, né? Mas apesar disso, é interessante você ver uma pessoa do meio do futebol que tem uma capacidade financeira falar que buscaria recursos porque sabe o potencial do Corinthians financeiramente, principalmente se o Corinthians viesse a virar SAF, né? E prontamente, onde foi divulgada essa informação do Ronaldo, a gente teve aí um comentário do Ale, presidente da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Coringão, falando não, obrigado. Ou seja, rejeitando aí uma possível compra do Corinthians pelo Ronaldo. E eu queria saber a opinião de vocês, porque realmente eu não consigo ter ainda uma visão clara do que seria o Corinthians SAF. Primeiro, você é a favor ou não do Corinthians virar uma SAF, uma sociedade anônima do futebol? Quero saber a opinião de vocês a respeito disso. Nesse tópico, eu acredito que o Corinthians não precisaria ter um dono, porque aí a gente pode ter uma sorte muito grande de ter um dono proativo e que realmente ajude o Corinthians a se reerguer. Ou ao mesmo tempo a gente pode ter um dono que é ruim, que não se importa muito com o futebol e que está em busca apenas do lucro.
E também tem aquele negócio, né? O Corinthians historicamente é o time do povo e a sua torcida luta contra ditadores ali que querem ficar mamando eternamente no clube. Então, como seria esse aspecto, né? O Corinthians venderia suas raízes para ter uma melhor estabilidade financeira? Precisaria disso? Então, queria saber primeiro de vocês, se vocês são a favor do Corinthians potencialmente virar SAF ou não, vocês acham que é a única saída? E segundo, a opinião de vocês a respeito do Ronaldo como investidor. Vocês acham que o Ronaldo seria um bom nome? Não seria um bom nome? Então, quero que vocês coloquem aqui abaixo nos comentários. Tamo junto, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e curtir aqui o Loucos do Bando. Valeu? Fiquem com Deus, até a próxima. Vai, Corinthians, sempre!